Hoje eu quero falar com você sobre os temas dos palestrantes. Para a gente entender os temas dos palestrantes, nós precisamos entender os tipos de eventos e os momentos do evento. Então, vamos falar um pouco de tipos de eventos. Eu conheço muito eventos organizacionais. Muito. Já fazem mais de 30 anos que eu vejo esses eventos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Mundo inteiro. Onde você quiser, Europa, Ásia, eu participei de eventos. Então, antes de eu falar dos eventos organizacionais, empresariais, eu não posso deixar de fora os outros eventos. Vê, não vá para os eventos empresariais se esse não for o seu barato, não for o seu design, não for a sua alma. Por quê? Porque não vai funcionar. É muito complicado. Então, por exemplo, às vezes eu vejo, esses tempos aconteceu, uma sexóloga que veio pedir orientação para mim, porque ela queria entrar no mundo empresarial. Então, o que ela fez? Ela pegou, inventou uma palestra sobre tesão em vendas. O que aconteceu? O pessoal ridicularizava quem contratou, quem estava lá. Então, muitas vezes, você vai falar assim, Roberto, como é que você sabe disso? Eu sei disso porque eu sempre procuro chegar antes da minha palestra, muito. Tá? O pessoal, inclusive, fica impressionado. Às vezes eu tenho uma palestra meio-dia, eu vou na noite anterior. Por quê? Porque eu quero conhecer. E uma pergunta que eu sempre faço é, quem foram os palestrantes das últimas convenções de vocês? Então, essas pessoas, como a gente tem tempo, a gente está tomando o café da manhã, não tem pressa, o dono da empresa acabou de falar, ele vai sair, me convida para tomar um café, me convida para almoçar. Então eu escuto esses comentários. Então, por exemplo, esses tempos levaram para uma convenção de vendas uma sexóloga para falar de vendas, que é uma sexóloga famosa, tá na mídia. E aí, o que o pessoal fala? Pô, que coisa mais ridícula, oportunista, ela quer dinheiro, ela quer entrar no mercado só porque ganha dinheiro. Então fica feio. Eu tenho certeza que ela já saiu dessa trip. Então vê, se você vai fazer palestras empresariais, você tem que falar de temas empresariais. Já já vou falar dos temas que as pessoas mais contratam, tá? Então, agora, existem congressos, por exemplo, relacionamentos, existem seminários de relacionamentos, palestras de relacionamentos. Para esse tema, você tem que ter o contato. Vai te dar muito prazer. Vai te dar muito prazer. E vai te dar a remuneração que você quer. Talvez não dê a remuneração que uma dessas convenções empresariais dê, mas vai te dar. Então, por exemplo, você gosta de espiritualidade, então você vai falar de espiritualidade. Você gosta de yoga, você vai falar de yoga nos seminários, nas palestras de yoga. Ok? Roberto, não dá para falar de yoga, de espiritualidade nas convenções? Dá. Eu já vou te explicar aonde que dá, para você não fazer bobagem. Então, esse é um lado. Nas convenções empresariais, você tem dois tipos de convenções. Você tem as convenções organizadas para pequenos e médios empresários. Então, são as convenções do Sebrae, da CDL, das associações comerciais. Ali, são pessoas que têm seu negócio que recebem as informações. Então, vamos dar um exemplo. Se você fala de marketing digital, você vai ter um espaço muito legal na convenção do Sebrae, você vai ter um espaço muito legal na CDL, você vai ter um espaço muito legal na associação comercial. Se você fala, por exemplo, sobre empreendedorismo, sobre montar o seu negócio, você vai ter espaço no Sebrae, você vai ter espaço na CDL, você vai ter espaço na associação comercial. Mas, se você falar de empreendedorismo, de montar a sua empresa, você não vai ter espaço na convenção de vendas do Banco do Brasil.
ou da Volkswagen. Por quê? Eles não vão contratar alguém para falar tem o seu negócio. Está claro esse tema? Ou seja, se você fala de empreendedorismo, se você fala de marketing digital, ou como usar o Facebook para ganhar dinheiro, você vai para a convenção do Sebrae, CDL e Associação Comercial. Se esse é a sua paixão, deixa eu falar para você, vá para essas convenções. Vá para essas convenções. Tá? Por quê? Porque é o seu design, é a sua alma, é a sua paixão. Não mude de tema porque dá mais dinheiro. Por exemplo, eu como empresário, dono de algumas empresas, sócio, presidente de algumas empresas, eu tenho que entender de fluxo de caixa. Eu poderia dar uma aula de fluxo de caixa. Eu poderia dar uma aula sobre investimentos. Mas ficaria feio eu falar sobre isso. Então, você tem que fazer uma palestra que tenha a ver com a sua alma e com o seu posicionamento. Ok? Agora vem os grandes eventos. Os grandes eventos são aquelas convenções que, vamos lá, às vezes eu termino uma convenção e tem um show do Bruno Marrone, tem um show do Vitor e Léo, tem um show da Daniela Mercury, tem um show do Milton Nascimento, estou pegando alguns exemplos. Ou seja, nessas convenções, o pessoal não está economizando. São convenções que eles, por exemplo, esses tempos eu fiz uma convenção de um laboratório brasileiro, farmacêutico. Tinham 1000 representantes do Brasil inteiro, num hotel 5 estrelas. Toda noite tinha um show de uma grande banda, de um grande artista brasileiro. Ou seja, a verba para uma convenção dessa é 5 milhões de reais. Se você cobrar 10, 15, 20, 25, 30, 35 mil reais, não muda nada. É muito pouco isso no gasto dessas pessoas. Por quê? Porque tem jantares, tem viagem, tem hotéis, tem diversões, tem brindes. Cada pessoa ganha um brinde, um monte de brindes que está lá na cama. Tá? Então, se você fala nessas convenções, você precisa falar um tema universal. Então, você tem que falar algo que sirva para todo mundo dessa grande empresa. Senão, sabe, eu não vou contratar alguém para falar de um monte de seu negócio, de empreendedorismo, tá? Por isso que às vezes no seminário, quando uma pessoa fala, eu quero falar em grandes convenções, qual é o seu tema? Empreendedorismo. Eu falo, não vai funcionar. Eles não vão te contratar para falar de empreendedorismo, tá? Então, você tem que ter os grandes temas. Então, deixa eu falar para você quais são os temas que mais vendem para essas grandes convenções. Vai vender liderança, todo mundo quer liderança. Vai vender alta performance, que a gente pode chamar de motivação e sucesso. Palestra de vendas vai vender. É interessante isso. Sempre vende palestra de vendas. Às vezes eu falo sobre vendas num contexto que não é de vendedor, mas porque o pessoal quer criar na empresa uma mentalidade de vendas. Então, não é aquela venda de fechar a venda, é o conceito de venda, é uma atitude vendedora. Vamos imaginar que você trabalha com como fazer dinheiro com o Facebook. Roberto, tem um tema da minha área que eu posso vender para essas convenções? Pode. Por exemplo, a gente vê a Marta Gabriel, Gil Giardelli, falando desse mundo digital. Então a empresa vai contratar porque ele quer que seus executivos comecem a pensar com o mundo digital. Eu, por exemplo, tenho uma palestra que é liderança digital, sabe? Ou seja, o mundo com essas mudanças tecnológicas de atitudes, ele exige um líder diferente. Então, como uma informação para você. Então, na liderança digital, eu falo de crowdsourcing, eu falo de always beta, eu falo de temas que mudam o jeito de liderar. Aí você fala assim, Roberto, eu gostaria de falar sobre qualidade de vida. Dá para falar nessas convenções? Dá. Só que você não vai falar no que eu chamo no horário das 9 às 17.
No horário das 9 às 17, os temas vão ser sistemas: liderança, estratégia, vendas, motivação, sucesso, carreira. São esses temas grandes. Roberto, eu gostaria de falar de qualidade de vida. Frequentemente, nas convenções, tem uma palestra que eles dão um intervalo e eles fazem uma junção antes do happy hour. Nessa palestra, que acontece às 5, 5 e meia, 6, que é quase uma passagem para o jantar. Então, por exemplo, tem uma aluna minha, Daniela Fuloni, que fala filhos como motivação para o sucesso feminino. Essa é uma palestra para esse momento. Tá? Eu não estou nem falando, no mundo ainda machista, você às vezes tem convenções que levam as esposas. Então tem uma programação para esposas. Cada vez tem menos. Ali vão ter muitos temas femininos, que também você pode estar nesses lugares. Essas palestras, elas são palestras que o preço é menor. Elas são palestras que o preço é menor. Roberto, eu quero fazer um show de mágica. Vê, se você falar na sua palestra de mágica, de superação, se você falar de atendimento ao cliente, isso entra para as palestras das 9 às 17. Agora, se você fizer só mágica, ela vai ficar ou no final da tarde ou à noite. Então, à noite, por exemplo, tem um comediante que eu conheci em Fortaleza que quer entrar no mundo das palestras, mas ele não quer, ele fala, é muito chato palestra, empresa, trabalho, eu quero fazer o meu show. Então, esses shows, eles vão ser vendidos por horário das 9 horas e eles podem ser vendidos. Então, eu cansei de ver show, agora a moda é os stand-up comedy, que são aquelas pessoas que vão lá e ficam brincando com a situação. Então, eles entram no departamento de shows. Então, recapitulando, palestras das 9 às 17 são palestras de temas amplos e empresariais. Quanto mais você estudar negócios, melhor. Então, vocês veem que muitas vezes as pessoas falam para mim, você escuta, pô, fulano é bom, mas não tem conteúdo. Então, eu canso de escutar isso. O conteúdo é muito fraco. Então, nesse caso, o conteúdo é muito fraco, você tem que estudar. Faça um MBA. Entenda do mundo. Eu, quando vi que minha vida foi para esse mundo dos negócios, eu fiz um MBA na USP, eu fiz uma pós-graduação no Japão, em administração, aí eu achei que eu tinha cada vez mais convites para conversar com a diretoria. Então, eu fui fazer um doutorado em administração de empresas. E eu faço pelo menos 5 cursos por ano nos Estados Unidos, para me manter atualizado. Tá? Então, temas grandes, que são os temas que as pessoas contratam. Tá? Você vai ver que você vai ter 2 tipos de palestrantes. Você tem o palestrante que faz aquela palestra do chão de fábrica e os grandes palestrantes que falam nas grandes convenções. Você tem que se posicionar para falar nessas grandes convenções. Recapitulando, se você gosta de falar sobre yoga, fale sobre yoga. Não importa que o cachê é menor, arrume seu espaço, arrume os seus contatos para você fazer palestras sobre yoga, sobre estética. Legal. Se você quer fazer palestras para pequenos empreendedores, tem que arrumar um jeito de vender. CDL, Associação Comercial Sebrae. Faça o network, entra, faça o approach, dê presente para vender. Tá? Se você é do mundo digital, do mundo de empreendedorismo, de pequenas empresas, quiser falar nas palestras das 9 às 17, precisa abrir o tema, de maneira que você possa ser convidado para esses eventos. Roberto, e eu da yoga, eu da espiritualidade, eu de qualidade de vida, eu de canto? Organiza para você fazer esses espaços de dinâmica mais suaves, que geralmente é no final da tarde. Roberto, eu quero show, só o show. Evento das 21 horas. Você tem meu e-mail, deixa perguntas e comentários aqui, nesse lugar, e eu prometo que eu entro para responder suas perguntas. Muito sucesso, é o que você merece.